Já chegamos aí às 19 horas e vamos falar um pouquinho sobre retorno às aulas, né? O que a gente pode fazer para ter um retorno de aula ou para iniciar na escola de forma mais agradável, com menos medos, né? Porque a gente tem essa sensação de medo, essa sensação de incerteza quando a gente vai iniciar lá na escola. Eu mesmo estava vivenciando isso ano passado, como eu falei para vocês. O Gabriel encerrou o ensino fundamental numa escola que ele permaneceu durante os 9 anos de estudo dele do ensino fundamental, onde a gente foi super bem acolhido, né? A gente não pode dizer que tudo é perfeito, porque nem tudo era como eu achava que deveria ser, mas era o melhor que a escola poderia proporcionar dentro das diretrizes da escola e dentro de tudo aquilo que eles tinham acesso para estar formando o Gabriel. E a gente não tem reclamações para fazer, então, do ensino fundamental do Gabriel. Foi com muita luta, muita adequação, muito diálogo. Eu sempre falo para as famílias, diálogo, né? A gente não arrancou, assim, já lá na primeira série com tudo que o Gabriel precisava de suporte. A gente foi aprimorando, a gente foi lá se encaixando nas necessidades dele com aquilo que a escola podia proporcionar, né? Teve questões de ficar... ter que recorrer no recurso judicial, né, que nem o professor do apoio, era uma coisa mais rara antigamente, mais difícil de acessar. Um bom exemplo disso é que o Gabriel foi o primeiro aluno que precisou do recurso de professor de apoio na escola e eu precisei entrar com processo judicial, e isso não afetou meu relacionamento com a escola, pelo contrário, a gente criou vínculo, porque eu sempre fui muito sincera, muito aberta, disse, eu vou buscar esse recurso, eu sei que a escola está fazendo o seu melhor, mas eu também preciso fazer o melhor para o meu filho. E agora, no decorrer dos anos, né, a escola já tem, né, como padrão, entrou uma criança autista que tem necessidade do professor de apoio e essa criança já começa o ano com o professor de apoio. Então as coisas evoluem. Se você sente na escola do seu filho que ela tem a abertura, que ela tem o caráter inclusivo, a vontade de incluir, vale a pena lutar, vale a pena tu se esforçar, lutar pelos direitos, vale a pena fazer esse esforço, essa luta, essa batalha para as modificações serem feitas, né? Quando tu sente essa abertura, quando tu sente essa vontade da escola em melhorar. Esse é um dos primeiros passos para a gente ter um bom desempenho escolar do nosso filho, para a gente ter um bom desenvolvimento escolar, pedagógico, social, de inclusão, né? É a escolha da escola. A gente deve se preocupar bastante com a escolha da escola. Quando o Gabriel, a Priscila está perguntando se vai ficar salva. Tá na hora dela encaminhar as crianças para dormir. É isso aí, a rotina. A Priscila também é das minhas. Ela tem a rotina bem certinho ali. Então ela precisa cumprir a rotina do sono para que dê tudo certinho. Vai ficar salva sim, tu pode assistir depois, querido. Então, pessoal, a gente estava sobre a escolha da escola. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mãezinha me ligou. Para perguntar. Deixa eu só desligar aqui, Dani, que tá aparecendo um dedinho aqui no TikTok, agora saiu. Senão tira minha atenção. Uma mãezinha me ligou perguntando assim, Sabrina, eu tenho 2 opções de escola, me ajuda a decidir. Uma é próxima à minha casa, a outra é mais distante. Eu disse, aonde tu te sentiu mais à vontade e mais acolhida? Ela disse, olha, a que é próxima da minha casa, que é garantido por lei, que toda criança, através da LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em alguma dessas leis está descrito ali, que tu tem direito a estudar próximo à casa da criança, né? Mas nem sempre é o melhor, infelizmente. E ela me perguntou, essa é muito próxima da minha casa. E só que eu fui lá, eu não sentia vontade. Quando eu disse que ele tinha autismo, daí já começaram, a gente tem que ver, porque tem que ver professor de apoio, se ele precisa e tal. A outra escola que é mais distante um pouquinho, eu liguei, o diretor falou, não, vem pra cá agora, vamos resolver isso, né? Não tem problema, eu resolvo qualquer situação. Se ele precisar, eu resolvo, vem aqui que a gente vai fazer acontecer. Qual a escola que você optaria? Aquela que ficou fazendo, é próximo de casa, mas ficou... Daí tu já sente que o impedimento começa ali, já na entrevista, quando tu vai conhecer a escola. Por isso é muito importante tu ir para a escola. Tu tem o direito de pedir uma reunião com a equipe pedagógica, com a equipe de inclusão, né? Começa chegando, tu pode perguntar sobre qual é o perfil pedagógico da escola. Tem algumas escolas que tem o perfil mais competitivo, né, e a outra é mais humanitária. Tu tem que ver o perfil da escola, se enquadra com a tua família, se enquadra com aquilo que tu espera. A base de tudo é a avaliação da escola. Não é a escola só que vai te escolher, tu vai estar escolhendo a escola, não é a escola que vai te selecionar, é tu que está selecionando a escola pro teu filho. Já na presença das pessoas é diferente de ligar. Tu ir na presença, tu sente o clima da escola, tu sente o olho no olho das pessoas. Eu sempre digo
digo assim, ó, intuição de pai e mãe atípica não falha. Se a tua intuição diz que aquele ali não é o lugar, busca outra. Às vezes é mais difícil, é mais longe, vai dar mais trabalho, mas no decorrer do ano, os problemas que tu vai ter derivados da distância vão ser pequenos perto daqueles que tu teria na parte da socialização, da parte pedagógica de uma escola mais próxima. Então a escolha da escola é fundamental para a gente ter sucesso no desempenho dos nossos filhos na escola, né? Pergunta como que é feita a inclusão na escola. Vem cá, como que vocês fazem a inclusão na escola? Vocês têm professor de apoio? Como que vocês fazem para estar apoiando o aluno de autista? Vocês já têm autistas na escola? Então é para perguntar mesmo. Esse momento de entrevista é para tu tirar todas as tuas dúvidas e sentir como que é a vibe dessa escola, como é que a escola lida com a inclusão, né? A gente consegue perceber durante a conversa ali se aquele local é um local inclusivo, está com vontade de incluir, que é o mais importante. Às vezes eles não têm os artifícios, mas querem incluir, ele quer estar com teu filho lá, ele quer te receber, ele quer te ajudar, como o caso dessa mãezinha que me ligou. Olha, eles não têm professor de apoio e me disseram que ainda não sabe como fazer, mas ele quer me ajudar, ele quer correr atrás, ele disse que vai dar um jeito. Então aí as portas já estão completamente abertas para ti, e tu levar as informações, ajudar a escola. Então aí já começa a proporcionar. Quando começa de cima, esse pensamento inclusivo, esse pensamento de recepção, de acolhimento, já vai para a escola toda, vai para os professores, vai para os alunos, né? Quando lá de cima da equipe diretiva, da equipe pedagógica pensa assim, já vai passando e criando métodos, criando, né, atividades que sejam inclusivas e que afetem os alunos todos sejam inclusivos também com seus colegas, né? Você tem que perguntar como é que o aluno é avaliado, se o aluno que tem necessidade tem a adaptação curricular, né? A gente vai ver aqui nos direitos e nos direitos que a criança com autismo tem, mais pra frente, tá separadinho aqui umas leis para vocês e os direitos que os filhos de vocês têm. Mas tudo parte do princípio de fazer uma boa escolha para a escola do filho de vocês, né? E certificar que essa escola atende às necessidades da criança ou está disposta a atender. Às vezes vale muito mais a pena, como eu disse, ir um pouquinho mais longe de casa e ficar com um local que está aberto, está disposto para estar te atendendo e atendendo as necessidades dos teus filhos, do que ficar naquela ali do lado muito mais cômodo, mas infelizmente a briga vai ser muito maior, né? Daí a gente já não quer começar o ano brigando e indisposto, né? E com pessoas que não são solícitas para estar te atendendo. Daí torna tudo mais complicado, tudo mais cansativo, né? E assim, para a escola, tu tendo escolhido já a escola que tu quer deixar teu filho, já foi lá, já se reuniu com a equipe pedagógica, já se reuniu com a equipe diretiva, tu viu que tem um acolhimento bom, tu viu que a escola está disposta, né, a te atender ou aprender como atender o teu filho, seja lá do pré-escolar ou ensino superior, não importa, né? A criança tem, o jovem, a criança, a pessoa com autismo tem todos os seus direitos atendidos desde a pré-escola até o nível superior, não importa. Qualquer lei que eu falar para vocês aqui, qualquer direito, isso é válido tanto para pré-escola quanto para o ensino superior. É válido em todas as escalas de educação. Tá? Então, assim, já escolheu a escola, ok, é nessa escola que eu vou colocar eles, eu me senti confortável aqui, meu filho está confortável também. E a gente vai, então, criar algumas técnicas, algumas metodologias que a gente possa estar ajudando o nosso filho a ser inserido nesse ambiente novo, né? Então, por exemplo, eu costumo sempre falar dos 3 pilares, né, para descomplicar as coisas do autismo, que são antecipação, rotina e imagens. Quando a gente está preparando o nosso filho para ir para a escola, né, a gente já começa a antecipar com ele, conversando sobre a escola nova ou sobre a escola que ele vai começar agora. A gente começa a adaptar e antecipar os horários dele de acordar, né? Começa a integrar a rotina, que vai ser a rotina de escola, no seu dia a dia. Uma semana antes, 2 dias antes, tu já começa a acordar a criança no horário de ir para a escola. Essa semana eu fui fazer uma visita para uma família, né? E uma das questões era essa: o menino vai começar a ir para a escola e ele fica o dia todo em casa, né? Como adaptar ele para a mudança tão repentina de ficar em casa, né? No seu ambiente de aconchego, no seu ambiente onde ele está seguro, para um ambiente novo, né? Então, usando os 3 pilares, né? Antecipação, rotina e imagens. Primeiro a gente vai mostrar imagens da escola. A Giovana está me perguntando ali quando tem algum coleguinha com rejeição, como agir nessa situação. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá, Giovana? Nós temos aqui a questão dos coleguinhas, a gente já vai ver.
Então a gente prepara essa criança para começar as aulas com antecedência. A gente já começa a conversar com a escola, começa a conversar com eles sobre a escola, apresentar fotos da escola. Se puder fazer uma visita antes de começar as aulas na escola, seria o ideal. Se puder, e a escola permitir, levar ele até a escola antes de começar as aulas, para ele poder se apropriar dos espaços, conhecer refeitório, estando só ele na escola, circular, conhecer funcionários, ver as fotos dos professores, quem vão dar aula para ele. Tudo que tu puder antecipar do que ele vai vivenciar na escola, apresentar ele para ele já entrar apropriado nesse espaço novo, seria o ideal. Né? Ir para a escola uns dias antes, mostrar a escola, ele se apropriar do espaço, conhecer, para não chegar lá no mundo totalmente novo. Dias antes tu já começa assim, ó, aprimorar o horário. Se ele vai de manhã, começa a acordar ele mais cedo um pouquinho, até ele começar a acordar já uma semana antes lá no horário de ir para a escola, porque daí o organismo dele está acostumado, a cabecinha dele já está acostumada com aquele horário, ele vai ir para a escola. Como eu disse para a mãezinha que eu fui visitar essa semana, pega e começa já a entrar na rotina da escola, acorda ele no horário de ir para a escola, começa a eliminar as telas no horário da manhã, né, para ele não sentir tanta falta quando for para a escola, que no caso desse aluno seria de manhã, né? Começa a eliminar as telas no horário da manhã, pega ele levando, já quando ele estiver adaptado com as rotinas da manhã, começa a acordar ele na hora de ir para a escola, põe no carro ou, né, dá uma caminhada até a escola, mostra a escola no horário que ele vai ir para a escola efetivamente lá na frente. Então tu vai preparando, né, a mente, o corpinho, os horários, para ele se adaptando, e quando chegar no dia de ir para a escola não vai ser aquele supetão, ó. Eu estava a manhã inteira brincando em casa todos os dias, dormindo até a hora que eu queria, ou dormindo até mais tarde, né? E num belo dia minha mãe me levantou e me levou para a escola às 7 horas da manhã. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Com certeza não vai dar certo. Então essa preparação para chegar lá no primeiro dia de aula é importantíssimo, né? Preparar, fazer que a criança se aproprie do espaço, do local. O Gabriel, quando saiu da escola de educação infantil, que ele ficava no EMEI, e ia para a escola de ensino fundamental, o que eu fiz? Exatamente isso. 6 meses antes eu comecei a avisar ele que ele ia trocar de escola, eu comecei a passar na frente da escola de carro e dizer, ó, aqui é a tua escola nova, aqui é a tua escola nova. Dias antes de começar as aulas, eu tive na escola com ele 2, 3 vezes, a escola super acolheu a gente de visitar, mostramos os espaços, onde seria a sala. Então a gente começa a fazer com que essa criança se aproprie e se sinta à vontade nesse espaço. Esse é um dos passos, né? Tu usar imagens, né, para começar a apresentar isso para eles. Tu pode entrar no site da escola e mostrar fotos da escola. Tu vai dizer que lá no primeiro dia vai ter bastante gente, que vai ter barulho, né, que vai ter bastante ruído, e apresentando para eles essas mudanças que vão começar a acontecer quando a criança iniciar na escola. O Gabriel, a gente já foi 2 vezes na escola nova, né? Ele foi um dia para fazer a matrícula, no outro dia a gente foi para conhecer, para conversar lá com a equipe pedagógica, a gente conversou com a professora da sala do AEE, ela apresentou a escola para a gente, apresentou como que funciona a inclusão, né? Aí tu já aproveita na matrícula ali para levar o laudo médico, nunca pode esquecer disso quando for levar na matrícula para fazer o pedido do professor de apoio, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Tem que ter o laudo médico junto com a solicitação do professor de apoio, né? Tem que estar ali no laudo médico, no parecer médico, tem que estar essa solicitação para tu poder exigir, né? Uma das coisas que a gente pode estar preparando também é a escola e os coleguinhas. Tu pode fazer uma sensibilização da turma, né? Eu costumo sempre fazer o seguinte, eu faço uma espécie de currículo do Gabriel, né, contando um pouquinho da história dele. Sempre que o Gabriel vai receber um professor novo, ou nesse caso ele está mudando de escola, eu mando um currículo do Gabriel para os professores, onde tem uma fotinho dele, fala de alguns detalhes dele, coisas que ele gosta, que ele não gosta, coisas que podem, né, estar desencadeando uma crise. Fala um pouquinho do Gabriel ali, né, que possa ajudar o professor a entender a criança, de como ela é, como é que ela funciona em casa, né? Ali tem um pouquinho da nossa história, como é que funciona, né, a nossa estrutura familiar. É sempre bom o professor estar por dentro de como que é, né, essa criança que está chegando nova para ele na escola também. Os coleguinhas, a gente também costuma fazer uma sensibilização com os colegas, né? Nesse caso, o Gabriel está indo para o ensino médio, eu vou proporcionar algum mimo, alguma coisa onde eu vou estar relatando ali com uma etiquetinha sobre o que é autismo. Nas escolas de educação infantil que ele teve, ensino fundamental, eu usava um pirulito, daí amarrava, né, uma folhinha, né, com a explicação do que era o autismo, distribuía para os coleguinhas da sala de aula.
Então, escolher a escola, visitar a escola, conversar com a equipe pedagógica, entender como é que essa escola funciona, se vai servir para ti, né? Ver como esse aluno é avaliado, como é que a escola faz essa inclusão, mandar o currículo ali, um prospecto sobre o seu filho para os professores, elaborar um mimo, uma balinha, um pirulito com a descrição do que é autismo ali, uma etiquetinha, mandar para a turma, né, dependendo da idade, daí tu vai fazer o conteúdo conforme a idade, para estar sensibilizando essa turma. São formas de tu se envolver com a atividade do teu filho na escola, né, demonstrar que tu tá ali, que tu tá disponível para a escola, que tu tá disponível para tirar dúvidas, né, que os professores e a escola podem contar contigo, e para a escola entender também que tu tá ali, né, tu tá presente, e que tu tá tomando conta de tudo que é determinado para o teu filho ali, como que tu pode ajudar, né, como a escola pode ajudar o teu filho. Então essa comunicação com a escola é importantíssima para a gente evitar desconforto, para a gente evitar bullying, para a gente evitar coisas desagradáveis que a gente vê que acontecem nas escolas, né? Eu tive bons relacionamentos com as escolas, todas as escolas que eu tive ótimos relacionamentos, boa comunicação. Nem tudo foi fácil e nem tudo eu tinha acesso, né? Como eu falei, professor de apoio, nossos filhos têm direitos, sim, mas tudo que a gente for exigir de direito, a gente tem que pensar se há necessidade de usar esse direito, né? Muitas vezes, às vezes eu converso com as mães assim, mas eu quero um professor de apoio para o meu filho e não quero que atenda mais ninguém, só ele na sala de aula. Ou eu quero um professor de apoio especializado, daí eu pergunto, mas ele precisa? Não dá para começar tentando com que ele seja, porque daí a gente está sendo capacitista também. Se o nosso filho é capaz de ficar na sala de aula sem um professor de apoio, e a gente exige que tenha um professor de apoio só porque tem esse direito, a gente também está sendo capacitista. A gente começar primeiro, ver quais as potencialidades do nosso filho e ver se ele realmente necessita disso. E se ele necessita, a gente sim vai buscar os nossos direitos. Tá? Eu costumo sempre me preocupar com essa questão quando eu passo para os pais sobre direito. A gente tem os direitos, mas a gente precisa perceber também se a gente não está sendo capacitista, duvidando do potencial do nosso filho e impedindo que ele cresça, né, de forma integral, né, sem bengalas e sem apoio. A gente vai adaptar sempre tudo o que for necessário para a vida dele, com certeza, se for necessidade a gente vai adaptar, mas o plano é que essas adaptações comecem a ser retiradas e ele consiga, né, crescer, desenvolver naturalmente, sem precisar dessas adaptações. Nós falamos aqui dos 3 pilares importantíssimos, que eu julgo que são coisas que para a vida da gente, para a vida dos nossos filhos são necessárias, por causa da forma como funciona a mente deles, a forma como funciona o desenvolvimento, né, do pensamento deles, do comportamento deles. São 3 pilares importantíssimos, né, que é a antecipação, a rotina e o uso de imagens. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas o meu filho já é grande, não precisa, ele entende, ele sabe ler. E o Gabriel sabe ler, o Gabriel compreende muitas ações, né? Mas às vezes para o dia a dia eles precisam desse incentivo visual para as coisas. Que nem eu conversei com uma jovem de 19 anos com muita dificuldade de vida cotidiana. Ela já tinha passado no vestibular, estava na faculdade, tinha abrido uma microempresa, mas tinha muita dificuldade de exercer a vida cotidiana. Por exemplo, se ela estava trabalhando nas atividades dela, da empresa dela, ela não conseguia cuidar da casa dela. Ela se atrapalhava muito nisso. Então, o que a gente fez? Eu montei uma estratégia de rotina para ela, tal horário, com imagens, tal horário tu vai estar aqui no teu ateliê fazendo tuas coisas, em outro horário tu vai estar aqui fazendo as tuas atividades da tua casa, senão ela ficava horas a fio trabalhando ou horas a fio cuidando das atividades da casa, ela não conseguia fazer essa diferença, né? Então por isso a gente tem uma rotina muito importante. Vocês costumam ver o Gabriel aí fazendo as rotinas dele de vida diária, ali me ajudando com a roupa, com a louça, fazendo um pão, um bolo, né? Tudo isso acontece porque a gente implementou esses 3 pilares, que é antecipação, rotina e uso de imagens. Então ele consegue se virar sozinho, porque o plano da gente é que se a gente não seja necessário, né, que a gente não seja não que a gente não seja importante, a gente sempre vai ser importante na vida dos nossos filhos, mas que a gente não seja necessário para eles viverem bem, que eles consigam viver bem sem a nossa presença, tomar decisões, né, conseguir, até aquele que tem o grau mais elevado de necessidade, de suporte, que um grau 3 de suporte, que ele consiga ser o mais independente possível, né? Outro tópico muito importante, né, que a gente precisa ter em mente, que direito não é favor, é obrigação,
né? Os nossos filhos têm direito e a gente não está devendo nada para ninguém, né? A gente tem direitos assegurados por lei, a gente não está devendo nada para ninguém, não é um favor, a gente não precisa se sentir devendo alguma coisa quando os nossos filhos recebem aquilo que eles precisam, mas também não impede que a gente seja grato. Por exemplo, eu sou muito grata a essa escola nova que o Gabriel está entrando, que foram super inclusivos, né? A gente foi lá visitar e a professora do AEE, a Rosângela, que até segue aqui o perfil, em plenas férias, a pessoa se disponibilizou a ir tá solicitando o professor de apoio para o Gabriel. Não é uma obrigação dela, então eu sou grata por ela estar cumprindo, sim, um direito do meu filho, mas nas férias dela. Então nada impede que tu seja grato, né? E por alguma coisa que fazem a mais pelo teu filho, né? A gente tem que ter gratidão também pelas pessoas que lutam pelos nossos direitos, pelas pessoas que fazem, né, pelos nossos filhos. Também na matrícula, quando um ex-colega da outra escola do Gabriel foi se matricular, ele pediu para ficar na mesma turma do Gabriel. Então a escola fez todos os esforços possíveis para que o Gabriel tivesse com ele na turma alguém que ele tem vínculo. Então daí tu já vê de pressuposto que a escola está disposta a incluir, né? Por isso a escolha da escola é muito importante. Gente, vocês desculpem se eu não estiver conseguindo acompanhar algumas perguntas, tá? Mas depois eu vou responder de alguma forma, nem que seja direto nos comentários, eu vou estar respondendo de alguma forma. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos, né? Uma coisa importante que pai e mãe atípico tem que ter no bolso, tem que ter na bolsa, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei número 13.146, tá? De 2015. Ali vão estar todos os direitos que o teu filho tem, direito à educação, direito a lazer, todos os direitos que o teu filho tem está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que isso é assegurado pra gente? Porque segundo a lei Berenice Piana, que também é outra lei que vocês têm que ter sempre engatilhada, sempre em mão, a lei da Berenice Piana número 12.764, garante a pessoa com autismo o status legal de pessoa com deficiência. Então o que tem lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência é todas as garantias que tu pode ter, né? Algumas delas relacionadas à educação, a gente vai focar aqui na educação e na escola, algumas delas relacionadas à educação, que estão lá na lei 13.143 e também estão na LDB, né? Então a gente tem vários artifícios legais que nos asseguram esses direitos, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem direito, os nossos filhos têm direito a atendimento educacional especializado, né, que é a sala de recurso, a sala de AEE, elaboração de um plano de atendimento individual. Em alguns estados chama PEI, né, que é Plano de Ensino Individual, outros é Atendimento Educacional Especializado, ou seja, um plano de educação para o nosso filho, voltado para as potencialidades dele, né? Acesso às atividades da escola, isso aqui é bem importante, eu vou ler na íntegra para vocês. Capítulo 4 da lei do Estatuto da Deficiência, número 13.146, capítulo 4, Direito à Educação, diz assim: acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas, de lazer no sistema escolar. Eu já vi muitos relatos no perfil das mães reclamando da exclusão dos filhos em atividades da escola, festa. A gente não convidou ele para atividade, para fazer, porque vai ter barulho, ele não suporta. O passeio não dá para ele ir porque ele está sem professor de apoio. Nessa atividade não pode. Ele tem esse direito assegurado por lei, ele pode ir em todos os passeios da escola, vai ter que dar os pulos e resolver. Ele tem direito de participar das atividades, das festividades. Eu ouvi mais relatos sobre essas reclamações da exclusão no momento de atividade de lazer, atividade recreativa, do que a questão pedagógica nos últimos tempos, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também nos assegura muitos direitos. A gente procura lá o capítulo que fala sobre educação especial, né? Isso aí vocês têm que ser sempre em mãos. Essas leis vocês têm que estar sempre com ela na bolsa, com ela no bolso. Então anota aí, pega o teu papel, anota, olha de novo depois a live, ajusta ali, anota todos os números das leis, imprime, carrega na bolsa, carrega na carteira, né? Tá sempre junto contigo os direitos dos teus filhos, tá? Okay. E na lei, a outra coisa, né, o professor, o profissional de apoio escolar está assegurado tanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência quanto na lei Berenice Piana e tanto também na LDB, se eu não me engano. Se tiver alguém da área da educação, confirma para mim. Eu acho que na LDB também tem alguma coisa sobre o profissional de apoio,
Tá? Na Lei Berenice Viana diz o seguinte, vou ler na íntegra para vocês também. Em caso de comprovada necessidade, vem de encontro àquilo que eu falei para vocês, é realmente necessário que essa criança tenha um professor de apoio, né? Em caso de necessidade comprovada, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas casas comuns de ensino regular, terá direito ao acompanhante especializado, que seria o professor de apoio, né? Então, os direitos assegurados nós temos, basta lutar com eles. E vai ser mais fácil se você fizer a escolha da escola certa, que é o nosso começo, lá no começo da live, nós falando sobre as visitas e sobre a escolha da escola, né? Outro artigo importante, eu vou ler na íntegra também, porque são 2 artigos bastante importantes e é necessário que vocês tenham eles em mente. Gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salário mínimo. Em caso de reincidência apurada, é assegurada ampla defesa e haverá perda de cargo, ou seja, indiferente se é uma escola pública ou particular. As escolas particulares é vedada a cobrança de valores adicionais, né? Indiferente se a criança precisa de flexibilização de currículo, se precisa de currículo adaptado, se precisa de extensão no tempo determinados ou redução de carga horária, indiferente do que a criança precisa. Não, o professor de apoio não pode ser cobrado dos pais, não pode ser cobrado nenhuma taxa, nem da mensalidade, nem da anuidade, nem na matrícula, de forma alguma. Nenhuma taxa deverá ser cobrada por causa das necessidades dos seus filhos, né? Agora, falando sobre mais um direito que os nossos filhos têm e que vocês podem usar para estar se deslocando para a escola. O direito de transporte e mobilidade também na escola, né? Tu pode solicitar no município, né? Quem cuida dessas questões geralmente é a Secretaria de Obras, da vaga especial na rua, né? Caso não tenha estacionamento dentro da escola, estacionamento cedo na rua, tu pode pedir a vaga especial, que seja pintada aquela vaga especial em frente à escola para tu poder usar. E para poder usar esse direito, tu tem que ter, né? Não basta ter aquele adesivo no carro, tu tem que ter o cartão de estacionamento prioritário, que tu também faz o pedido na prefeitura da cidade, tu faz o pedido ou na prefeitura ou algumas secretarias, né? Tu faz o pedido do teu cartão de estacionamento e daí sim é validado o teu direito de estar usando aquela vaga especial. Então tu tem o direito, pode solicitar que seja feita uma vaga especial na frente da escola. Tem direito também de passe livre para se deslocar na ida da escola, na volta. Só que o passe livre depende da lei estadual, vai depender do teu estado, né? Como é que o estado determina esse passe livre? E quantos passes tu vai ter por dia também? Essa cota vai depender da determinação legal do estado, que vai ser repassada para o município. Geralmente o município segue a determinação que vem do estado. Agora a gente falar um pouquinho sobre bullying. Eu fiquei muito chocada com a quantidade de relatos de bullying na minha última publicação aqui nas redes sociais, em qualquer uma das 2 redes, o relato de bullying, principalmente dos jovens, né, que sofreram bullying na escola, que não quer mais voltar para a escola, que se sente amedrontado na escola, se sente impelido a não voltar a estudar, ou seja, teme voltar para a escola, não gosta da escola, tem verdadeira repulsa da escola, e isso me impressionou bastante, né? E como que a gente lida com isso, né? Sendo pai, sendo mãe, com informação, com conhecimento, né? Como eu falei na frente, né, para vocês lá no início da live, a gente pode começar a sensibilizar a turma enviando mimos, né, que nem eu falei da balinha com uma explicação. Às vezes falta explicação, falta eles entenderem o que é autismo, né, falta eles entenderem, né, que determinadas coisas leva a criança a ter uma crise, leva a desencadear um momento de estresse, né? Então, sensibilizar a turma, sensibilizar a escola, e tudo leva de encontro àquela nossa primeira conversa, de escolher uma escola que esteja aberta a te ouvir, que esteja aberta a estar contigo nesses momentos. E foi super surpreendente para mim ver que o maior número de reclamações e de medos, né, aquela caixinha que eu botei de pergunta ali, qual é o teu maior medo, né, é o sofrimento através do bullying. Esse é o maior medo dos pais e dos jovens, das crianças. Como a maioria que estava falando ali é jovem, então a maioria dos jovens e dos pais tem medo do sofrimento, né, de o filho passar por momentos de dor, o filho passar por momentos tristes,
o filho passar por um momento de sofrimento, né? Então foram muitos relatos. Isso para mim foi muito dolorido, para ouvir tanto como mãe quanto professora, para saber que os nossos jovens estão desistindo da escola por temer, né, o sofrimento que vem da escola. Teve relatos que me doeu muito, dizer assim, a escola é o pior lugar do mundo. Eu li aquilo ali, eu fiquei extremamente sentida com aquilo. Primeiro porque para mim, na minha adolescência, provavelmente para vocês também, a escola foi o melhor lugar do mundo para estar, é onde eu fiz os meus melhores amigos, amigas que eu tenho até hoje, que eu convivo. Eu sempre falo para meus filhos, a escola é o melhor lugar para fazer amigo, a escola é o melhor lugar para estar. E eu ouvi tantos relatos de jovens dizendo que a escola está sendo o pior lugar para se estar, que eles não querem voltar, não têm vontade de voltar. É triste, tanto para mim como professora, quanto para mim como mãe. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre bullying, a gente tem que falar um pouquinho sobre a falta de compreensão dos coleguinhas. Teve um pai que perguntou ali como lidar com um coleguinha que não compreende, né, que age de maneira de afastar, né, de não aceitar o coleguinha. Essa aí, a primeira coisa, a gente informar. A gente até pediu um espaço na escola, às vezes, para entrar na sala, explicar, aproveitar lá o 2 de abril, né, que tem uma movimentação grande, para fazer umas ações em favor de multiplicar informações sobre autismo. No dia 2 de abril, geralmente, eu mando para a escola informativos, principalmente para a turma. Se a escola não for muito grande, eu mando, inclusive, para a escola toda, né, uma balinha com alguma explicação sobre autismo, né? A gente vai sensibilizando a escola, a gente vai sensibilizando. Eu lembro até hoje que tem uma das mães, né, a Gabi, que ela foi professora do meu filho na escola. Ela disse que nunca esquece, que todo ano eu sempre iniciava o ano com alguma sensibilização, encerrava o ano com uma sensibilização, e lá no meio do ano, em abril, eu já estava lá sensibilizando de novo, mandando panfleto, mandando balinha, mandando bolinho, mandando, sabe, qualquer coisa para a escola, para as crianças terem acesso às informações, acesso às questões dos nossos filhos, às limitações e como ajudar os nossos filhos. Às vezes a gente só precisa mostrar como fazer, né? E mostrar como ajudar o seu filho. Tá na pracinha, criança principalmente as crianças são muito simples de explicar. O coleguinha tá na pracinha, tá chorando, né? Mas é porque ele é um pouquinho diferente, ele entende as regras com uma forma diferente, precisa ter mais paciência. Então, eu espero que tenha sido respondido, o pai que fez essa pergunta, né, de como lidar com as crianças que não recebem bem os nossos filhos, que têm autismo, que têm alguma deficiência. Começa tudo pela informação, pela sensibilização. Agora mesmo o Gabriel vai para o ensino médio, eu estou preparando um materialzinho ali, vou comprar umas balinhas para enviar para a turma, muitos adolescentes, né, a maioria da idade dele, ali, 14, 15, 16 anos, né. Então eu vou preparar um materialzinho de sensibilização ali, uma balinha daquelas. Eu pretendo comprar aqueles tic-tac. Eu ia comprar para trazer para vocês hoje, mas não deu tempo de eu fazer. E ali adesivar, falar um pouquinho sobre o que é autismo. É a maneira que a gente tem como pai e mãe de estar sensibilizando a turma, de estar preparando os alunos, de estar preparando as crianças, os jovens, né? Estar usando os artifícios que a gente tem, sensibilizando, mandando uma balinha, mandando um papelzinho ali com uma declaração, mandando para os professores um histórico daquela criança, de como ela é como criança, né? E não as questões só pedagógicas dela, né? Às vezes a gente precisa mandar para o professor como ela é essa criança, né? Quem é essa criança que está chegando para o professor, esse jovem que está chegando para o professor? Porque infelizmente as nossas faculdades de formação, eu estou falando como pedagoga, não tem uma formação específica para inclusão. Até tem, quem faz pedagogia ali tem uma cadeira de inclusão, mas é muito pouco, né, que a gente aprende, é muito restrito o que a gente aprende. Agora tu imagina que um professor que forma lá só na matemática, só na história, só na geografia, eles não têm acesso nenhum ao tipo de informação, a não ser as formações que a escola proporciona. Depois que ele começa a trabalhar, recebe informações e tal, mas não é toda a escola que proporciona a formação sobre inclusão. Então a gente tem que estar sempre preparado para isso. Você poderia mostrar algum dos bilhetinhos que levava para as crianças entender o autismo para mim? A Giovana perguntou. Sim, Giovana, assim, às vezes até de forma simples. Às vezes eu comprava um pirulitinho azul, né, e colocava ali. Isso não é pirraça, eu sou autista. Eu não sou mal educada, eu sou autista. Para as crianças pequenas, né, no caso, eu tenho dificuldade de entender regras. Né? Entrega esse bilhete para sua mãe. Daí tu explica, entrega esse bilhetinho para sua mãe. Você acabou de receber um coleguinha autista.
ele tem dificuldade de entender regras, mas tenha paciência, fale com calma, essas coisas, né? Agora, para o meu filho, eu estou preparando um textinho simples ali, tipo, como conversar com o Gabriel, né? Frases curtas para que ele possa responder com sim ou com não, explicando que às vezes ele abraça as pessoas, mas não é por maldade, porque ele gosta de abraçar. Então eu ponho características simples ali de como agir em determinadas situações da melhor forma, mais simples possível, né? Isso aí, Giovana, faz isso aí. Prepara um mimozinho para a turma agora começar, que eu tenho certeza que eles vão adorar, né? Os jovens, as crianças, né? Para mim, estar sem áudio. Tem mais alguém sem áudio aqui no Insta? Não, tá normal. Tá normal pro pessoal, Dani. Daniele tá falando que tá sem áudio pra ela. Isso, dá uma olhadinha no teu telefone que o pessoal tá dizendo que tá normal aqui. Outra colocação importante, pessoal, sobre a lei do bullying. A lei do bullying é 13.185/15. Bullying é crime, né? E no artigo 5º diz o seguinte, eu vou ler na íntegra para vocês. A Michelle está dizendo que também não está normal. A Silvia está dizendo o seguinte, sou professora e o nosso maior desafio é lidar com certos tipos de crianças autistas. Eu não entendi, Silvia, qual que é a tua dúvida e como que eu posso te ajudar. Se puder ser mais clara. Então, Claudinha, esse aí é o medo de todas nós, mãe. É o maior medo, é o bullying. Trabalhar com a pessoa com deficiência, né, seja autista, seja autista ou seja qualquer outra deficiência, realmente é um desafio grande. A gente precisa, como professora, agora eu estou te falando como professora, a gente precisa buscar as nossas próprias alternativas, que nem sempre a gente vai ser ofertado pelo local que a gente está trabalhando, nem sempre vai ser ofertado as armas que a gente precisa para estar trabalhando, os artifícios que a gente precisa estar trabalhando. Aí vai a gente, como pessoa, buscar, né, a nossa melhora. Ah, sim, entendi. Tu quer saber no momento de crise, isso. O que tu faz no momento de uma crise? Tá, é o seguinte, assim, Silvia, a gente, no momento que a criança está desorganizada, no momento de crise em sala de aula aqui, né, tirando a dúvida da Silvia, mas também podemos estar tirando a dúvida das mães. No momento de crise, a criança já não está te ouvindo mais, não está ouvindo mais nada, então não adianta, eu já falei outras vezes aqui nas nossas mídias, que não adianta a gente estar tentando impor alguma coisa naquele momento, não adianta a gente tentar lembrar regras para eles. A melhor coisa, Silvia, é exatamente fazer isso que tu disse ali. Eu tento abraçar e acalmar, embora muitas crianças não gostem de abraço. Por isso aquela cartinha ali do começo é importante, daí a gente já deixa claro para o professor, olha, meu filho não gosta de abraço. Por exemplo, o Gabriel não gosta que toque ele na região do tórax e nas costas. Então, se tu chegar a dar um tapinha nas costas dele, ele vai, né, ficar incomodado. Se tu chegar a passar a mão no cabelo dele, ele vai ficar incomodado. Então, esses detalhes é interessante vocês porem na cartinha do professor ali. Né? Ó, o Gabriel não gosta que toque nas costas. Ah, meu filho, ele se sente incomodado se ficar muito próximo, debaixo da luz, né? A luz muito forte em cima dele. Daí o professor tenta, né, achar artifícios para diminuir os incômodos da sala de aula, né? Daí nesse momento, Silvia, de choro, de desorganização, o que a gente faz? A gente reduz, né, o máximo possível de estímulos que tiver no ambiente, no caso na sala de aula. Se tiver, o ideal é que tenha um professor de apoio, mas infelizmente muitas professoras atendem a turma sozinha, né, com um autista junto, que se torna quase uma missão impossível para o professor. Agora eu estou falando como professora, é quase uma missão impossível para a gente atender uma criança com uma grande demanda sem o professor de apoio. Daí aí entra o pai e a mãe que vai lutar por esse direito, que a professora não pode lutar por vocês, quem tem que lutar somos nós, né? Nem sempre a gente consegue atender com excelência na sala de aula por falta dos artifícios que a gente precisa para estar atendendo toda a demanda que é ter um aluno especial na sala de aula.
Então, tu pode usar, assim, no momento da crise que a criança está chorando muito, seria o ideal que você ficasse sozinha com o aluno e alguém ficasse na turma com você, para você, cuidando dos teus alunos, para tu poder acalmar essa criança. É ideal que esteja só uma pessoa com ele, né? Porque eu já vi muitas situações que vem muitas pessoas para o redor da criança que está entrando em crise na sala de aula, né? E acaba entrando muita gente na volta, muita gente falando, o que acaba afetando mais ainda. Então, o ideal de uma crise é que a criança reduza todos os estímulos do espaço, fique sozinha com o professor ou com o atendente que ele tem mais ligação afetiva, né? Ficar sozinho naquele espaço e falar o menos possível. Quanto menos gente, melhor. Quanto menos estímulo, melhor, né? E é aconchegar, é acolher até que ele se acalme. Uma coisa muito importante, pais, muito importante, muito importante. Se o filho tiver problemas na escola, a escola chamou para buscar, o ideal é que o pai e a mãe acalme essa criança antes de sair da escola, se preciso for. O ideal é que depois de acalmar, porque acontece muito, principalmente na educação do ensino fundamental, ali, da educação infantil, de a escola ligar pra gente, a gente tem que sair correndo e atender o filho, porque tá em crise, enfim, sempre acontece isso, já aconteceu, fala aí nos comentários, deve ter acontecido com vocês em algum momento. Quem teve que buscar o filho na escola em algum momento, deixa aí nos comentários pra gente, que vocês vão ver como tem acontece isso de muitas vezes, assim, da gente com muitas pessoas, da gente ter que ir parar o que está fazendo e buscar o filho na escola. Mas o ideal não é retirar a criança da escola. O ideal é que você acalme a criança e ela possa estar retornando para a escola, retornando para a sala e não ir embora. Porque senão o que acontece? O que esse cérebro entende? Eu choro, minha mãe vem e me leva embora. Então, às vezes, né, ocasiona de que aquilo ali vira um estímulo para ele querer ir embora toda vez que chora. Então, o ideal é a gente acalmar a criança, fazer com que ela volte para a escola, né, e começa a entender que não é toda vez que chora, toda vez que entra em crise que vai para casa, porque aquilo ali acaba virando um estímulo para a criança se desorganizar e ir embora. É verdade, quanto mais gente, mais a situação fica pesada, né? Quanto mais gente interferindo naquela ação ali de acalmar a criança, pior é. Silvia tem que se retirar dos estímulos o máximo possível e ficar só tu e ela, ou o atendente e ela, para ela poder se acalmar. Meu filho grita bastante, às vezes muitas pessoas se incomodaram. Eu perdi o teu comentário, Michele. Se puder perguntar de novo. O fato da criança gritar bastante, gente, geralmente é porque essa criança não está conseguindo se comunicar. Ela quer se comunicar e não está conseguindo se fazer entender. E como é que a gente entra nessa parte da comunicação, né? A gente pode usar a comunicação alternativa. Muita gente me pergunta assim, mas a comunicação alternativa não vai atrapalhar a fala futuramente? Tá. Será que essa comunicação alternativa não vai atrapalhar a fala? Não, gente, comunicação alternativa não atrapalha a fala, ela estimula a fala. E o que a gente tem de comunicação alternativa? A gente tem tablet com comunicação alternativa, a gente pode usar figurinhas, imprimir aquelas figurinhas dizendo ali, eu quero banheiro, o desenho do banheiro, desenho do eu quero, desenho de hora de sair, a hora de voltar. Pode usar a comunicação alternativa. A criança que grita e chora muito, além dos estímulos, excesso de estímulo, não dá para generalizar, pode ser outra coisa. Baixa uma canção, copo d'água, por favor. Não dá para generalizar, dizer que essa criança está chorando porque não consegue se comunicar, porque é N motivos que pode estar acontecendo, ela está chorando na escola. Tem que usar os 3 pilares que eu te falei, que é fazer uma rotina para essa criança, ela ter um muralzinho ali com a rotina dela do dia a dia. Como é que faz rotina, Sabrina? Faz um muralzinho diário, começa por um muralzinho diário, né? Uma foto da criança indo para a escola, uma foto da criança na escola, uma foto da criança voltando da escola, para essa criança entender que vai ter um início, um meio e um fim, e que ela vai voltar para a escola. Por que ele grita, chora e não quer ficar? Porque ele não tem ideia do que vai acontecer depois. Imaginem vocês estão em casa, na sua sala, e simplesmente chega alguém, pega tu pela mão, põe no carro ou no ônibus e larga num outro lugar, sem explicar por que está ali, que hora vai voltar, se vai voltar,
né? Isso passa instintivamente passa na cabeça deles. Que hora minha mãe vai voltar? Será que ela vai voltar? Isso tudo causa ansiedade. E como que a gente reduz a ansiedade? Criando a rotina, criando um painel para ele se organizar, apresentando para ele o que ele vai fazer daqui a pouco e o que horário que ele vai para a escola. Obrigada. Que horário que ele vai para a escola, quando é que ele volta da escola, para ele entender que tem um momento de ida, mas tem um momento de volta, para diminuir a ansiedade. Isso ajuda bastante. Então esse é uma das etapas que tu tem que te apropriar, que tu tem que te abraçar e aplicar na tua vida. Rotina, painel de rotina, antecipação, conversar com essa criança, mostrar para ela que ela vai para a escola, mas ela volta, que a mamãe vai estar em casa, né? Então tudo que causa ansiedade pode ser evitado através do pilar dos 3 pilares do Descomplicando o Autismo, né? Teve uma pergunta aqui que eu queria responder. Eu acho que é. É essa mesmo, essa aí que eu queria responder. Isso, a Daniele falou sobre deixar a criança chorando na escola. Eu passei por isso também, Dani, é bem dolorido. Meu filho chorando dentro da escolinha de educação infantil, eu chorando na parada, né? Mas é um momento de adaptação, e para toda criança a adaptação na escola é difícil, né? Nem sempre é má vontade da escola. Às vezes a gente tem que observar também como essa criança é recebida na escola. Se perdurar muito essa algeriza de ir para a escola, a gente tem que se preocupar sim, mas no começo é normal. E para criança autista, essa relutância em ir para a escola é maior ainda. Como que resolve isso? A Daniele, né? Como que resolve isso, Daniele? 3 pilares do Descomplicando o Autismo: antecipação, rotina e imagens. Cria um painel de rotina para o teu filho, para ele ter a concepção concreta de que tu vai voltar para buscar ele. Isso é medo também, isso é medo do novo, medo da mãe não voltar. Como eu disse para vocês, imagina você estar em casa numa sala, né, fazendo as tuas coisas diárias, e alguém vai lá, te pega pela mão, tua mãe vai te pegar pela tua mão, teu esposo, tua esposa, e te leva para um outro ambiente, te larga lá e simplesmente não te fala o que vai acontecer. A gente tem que estar comunicando essa criança o que vai acontecer, a gente tem que estar apresentando para ela uma rotininha ali, uma rotina com as imagens, pode ser até a foto dele mesmo, em casa, a foto dele indo para a escola, a foto dele chegando na escola, a foto dele saindo e chegando em casa. Entendeu? É um painel de rotina, vai apresentando para ele aquelas imagens, ele vai ali concretizando aquelas imagens na cabecinha dele, vai saber que em algum momento ele vai voltar para casa, vai diminuir o choro, vai diminuir o medo, a ansiedade, entendeu? De nada, Dani. Aqui é a Michele: buscar o filho na escola em momentos de crise. Quando estava em ecolalia. Nossa, ecolalia não é momento de crise, né? A escola está precisando de ecolalia faz parte, né? A criança faz ecolalia, o autista faz ecolalia, a escola tem que aprender a lidar com isso. Ecolalia é a repetição de fala, né? A criança fica repetindo falas e às vezes até se desorganiza, é um momento de desorganização. O Gabriel, quando começa a ficar desorganizado ou vai desencadear uma crise, ele começa a fazer muita ecolalia repetitiva, assim, começa a repetir frases que ele ouviu, frases aleatórias, e até, principalmente quando está sem contexto. Quando está sem contexto já é um gatilhozinho de que pode estar vindo uma crise por aí, então a gente tem que ter cuidado. Mas tu ir buscar ele e levar para casa, Michele, é a mesma coisa da crise. Vai desencadear nele um comportamento futuramente de ter percepção de toda vez que ele tem um comportamento inadequado na escola, que não pode ter ou que não deveria ter, ou que está fora do padrão ali, está chorando, está tendo pirra, ou não quer atender as demandas da escola, não quer atender as regras da escola, e chora, e faz pirraça, e grita, e seja lá o que for. O ideal é que a gente acalme a criança, faça com que ela entenda que aquele ali é o momento da escola, nem que nós, pais, mães, tenha que ir até a escola para fazer isso. Diversas vezes eu fiz isso. Acalma ele e volta para a sala, porque se a gente levar a criança embora num momento de crise, a gente vai estar proporcionando que esse comportamento inapropriado volte a acontecer. Por quê? Porque ele teve uma resposta agradável, ou seja, ele teve o que ele queria, que era sair da sala de aula, que era sair daquele espaço e ir para casa. Então as escolas precisam entender isso, as famílias precisam entender isso. Tá com um momento ruim na escola, um momento de desorganização, um momento que precisou ir buscar. Eu, quando o Gabriel era pequenininho, eu não sabia, né? Eu ia lá, buscava, levava para casa. O que acontecia? Repetia de novo aquele comportamento. Ia lá, buscava, levava para casa.
Até que um momento que eu aprendi, né? Fui lá buscar conhecimento, fui estudar, né? Conheci a análise de comportamento, aprendi que se eu criar algum tipo de benefício quando o comportamento é inapropriado, esse comportamento volta a acontecer, né? Eu espero que tenha te ajudado, Michele. Eu tenho um filho autista que vai estudar nesse ano, ainda estou pensando com quem ele vai ficar. Tu diz com quem ele vai ficar na escola, é isso? Isso aí é comunicação com a escola, como eu falei lá no comecinho. Questiona a escola, pergunta se já tem um professor para ele, pede foto, pede para mostrar, vai lá na escola antes de começar as aulas, para a criança se apropriar do espaço, para a criança conhecer os professores, conhecer o espaço, refeitório, pátio, até a diretoria, a secretaria, para a criança estar, né, se apropriando. O Gabi agora foi para o ensino médio, como eu falei para vocês, a gente já foi umas 2, 3 vezes na escola, uma vez a gente foi a convite da Duda, né, que é seguidora aqui, a nossa amiga também é autista, a gente foi a convite dela para uma apresentação dela lá na escola, o Gabriel já circulou, já comecei a achar a escola legal, né, começou um relacionamento ali já. Depois a gente foi conversar lá com a professora da sala do AE, e ela já levou ele para dar mais uma voltinha, levou a gente para conhecer a escola. Então essa é a forma que tu diminui a ansiedade, tu diminui as questões da criança chegar de uma hora para outra de um lugar novo, né? Então, quando eu fui fazer a matrícula, eu fiz questão de levar ele de novo. Ele já conheceu alguns colaboradores, então aqueles rostos não vão ser uns rostos tão desconhecidos para ele, né? Ele já se apropriou um pouco do espaço. Então, Alessandra, por que teu filho chora depois da terapia ou chora depois que chega em casa? Gente, eu ouço muito isso. Olha, ele estava bem até tu chegar. Ele estava bem até tu chegar em casa. Até tu chegar aqui, teu filho estava ótimo até tu chegar. Ele estava ótimo na terapia e quando entrou no carro começou a chorar. Quando ele entrou em casa começou a chorar. Gente, isso acontece porque a casa, o carro, estar contigo é o local de segurança dessa criança, é onde ele pode desabafar, né? Ele estava contido lá na escola, ele estava contido lá na terapia, e quando está voltando para casa é o momento dele jogar tudo para fora, todo aquele estímulo e excesso que ele recebeu. É por isso, Alessandra, que ele chora quando está voltando para casa das terapias, porque ele se conteve ali, porque ele já tem uma boa noção pelo jeito de se conter, de fazer tudo direitinho, só que às vezes é muita exigência, né, para essa criança, ela está sendo muito exigida, não que a gente esteja fazendo errado, não me entendam mal, não é que a gente está fazendo errado, mas para as limitações deles a gente não percebe às vezes que ele está sendo muito exigido, muito estimulado, né, com muita luz, muito barulho da rua, muito barulho dos carros, muito reflexo, né, dos espaços, muita gente falando. Daí o que acontece? Ele se sobrecarregou e quando chega a mamãe, a criança, né, se desaba a chorar. Daí vem aquela, ele estava tão bem até tu chegar. É óbvio, a mãe é o espaço de conforto, o pai é o espaço de conforto, a casa, o carro, né? E daí quando a gente está saindo do espaço onde ele precisou se conter muito, ele explode. Acontecia muito isso comigo, Gabriel, muito. Ele passar o dia bem na escola, e como ele tinha um horário um pouquinho reduzido, né? Eu pegava ele um pouquinho antes de bater. Isso aí também é outra dica que eu esqueci de botar aqui nos tópicos, mas é muito importante. Se teu filho tem sensibilidade a ruído, tem transtorno do processamento sensorial, aquela coisa dele sentir demais aqueles ruídos da escola, ficar incomodado, precisar usar o fone abafador, né, que eu falo bastante aqui, tem bastante imagens do Gabi com fone. O ideal seria combinar com a escola, chegar um pouquinho depois, que a turma já está organizada, para não pegar a questão da fila, muita gente falando, o pessoal arrastando classe, puxando classe, né, aquele barulhão todo. Chega um pouquinho depois, que a turma já está organizada, que o pessoal já está na sala de aula, já passou pelaquela situação da fila, do sinal, as crianças já estão sentadinhas na sala. Então, se o teu filho tem dificuldade de lidar com esse tipo de coisa, chega um pouquinho depois, tu tem esse direito de fazer um horário flexível para ele, né? E também na hora da saída, para não se desorganizar, a mesma coisa, vai uns minutinhos antes. Eu fazia isso com o Gabriel, chegava uns minutinhos depois, e nada disso é permanente, que nem eu falei, todo tipo de adaptação não precisa ser para sempre, né? O Gabriel fazia isso por um tempo ele estudou meio turno, daí a gente aumentou o turno, ficou turno integral, quando ele estava aproveitando melhor o tempo, passava para turno integral, chegava um pouquinho depois, saía um pouquinho antes. Agora no final não precisava mais, ele chegava junto com o irmão dele ali no horário, entrava, participava da entrada, participava da hora da fila, entrava no mesmo horário que os colegas.
Então nada dura para sempre, né? Toda adaptação ela pode ser flexível, ela pode ser eliminada, né? Não precisa mais adaptar, não adapta. Acho que a Dani fez uma pergunta aí para assim, subiu faz um mês que ela tá bem perdida. É uma rotina de fichas visuais muito bom, Alessandra. Ele é não verbal, ajuda muito na comunicação. Pode ser as questões sensoriais, então ele usa um abafadorzinho, um fonezinho para proteger, ele pode estar voltando chorando exatamente porque está sobrecarregado de forma sensorial, né? O que o Gabriel usava bastante com o Gabriel? O estímulo, ele puxava o capuz, botava o boné. Então talvez, Alessandra, pode ser sobrecarga sensorial, né? Talvez a gente possa falar disso mais profundamente no direct, porque a gente precisa saber de mais detalhes, né? Pode ser muita coisa que está incomodando ele. Como tu já tem uma rotina de ficha visual e uma comunicação, pelo que eu entendi, tu usa comunicação alternativa, pode ser a sobrecarga sensorial. Que a Claudinha está falando que ela fez isso, ela levou o Lorenzo para conhecer a escola antes de começar as aulas. Perfeito, Cláudia, perfeito. Como eu faço esse quadro que você falou? Ele tem 2 anos e meio e fala bastante coisa. Ai, que bom. Que bom, Dani. O quadro eu não tenho as imagens agora aqui para te disponibilizar, mas a gente pode fazer um outro vídeo só com o quadro de rotina. Eu vou preparar então, eu fico aqui a promessa de eu preparar um outro quadro só mostrando o passo a passo para fazer um quadro de rotina, mostrar os meus que eu uso em casa, cada um tem um. Meus filhos têm, o Lucas tem, o Gabriel tem um quadro de rotina. Mas assim, simplificando, tu pode fazer um quadrinho diário, começando com impresso mesmo, tu imprimir ali, mandar imprimir ou plastificar as imagens, fotografias, né, dele fazendo as atividades e tu criar esse muralzinho, né? Faz um muralzinho, tu pode fazer até colocar imã atrás e colocar na geladeira esse muralzinho com as atividades que ele vai fazer durante o dia. Isso eu te garanto que vai causar bastante, diminuir bastante a ansiedade dele, né? Mas eu prometo, então fica aí a promessa de eu fazer uma live com a questão do mural. Para a semana que vem, na segunda que vem, a gente já está agendando uma live com uma neuropsicóloga, uma neuropsicopedagoga. Eu posso trazer para a próxima live da próxima segunda, então, um painel de rotina para vocês, né? Fiquem ligadinhos aí, acompanhem que eu vou trazer para vocês um painel de rotina. Pessoal, outra coisa, eu preparei um vídeo para vocês de sensibilização das turmas. Sabe aquela sensibilização que eu estava falando? Então vocês podem fazer isso. Manda uma balinha de goma e manda para a turma, para a escola, o vídeo que eu preparei para vocês. É um vídeo curtinho de sensibilização da sala de aula, sensibilização dos coleguinhas, sensibilização dos professores, né? O vídeo vai ficar lá no YouTube. O link do vídeo tá na bio do Insta, vai estar na bio, vai estar no TikTok também ou só na bio do Insta? Vai estar na bio do Insta, né? Um vídeo curtinho. No TikTok também vai estar na bio. No TikTok também vai estar na bio, a gente vai colocar na bio das duas mídias. Um vídeo curtinho, baixa esse vídeo, esse link vai te levar lá pro YouTube. Baixa esse vídeo, salva esse vídeo, manda para a escola, pede para a escola compartilhar ou apresentar no Data Show pro teu filho, na sala de recursos, lá na sala de mídia, apresentar esse videozinho de sensibilização das escolas que eu preparei para vocês. A gente preparou aqui com muito carinho para vocês. Deixa eu beber uma aguinha. A gente preparou um videozinho para vocês, curtinho, não vai atrapalhar a aula. É questão de minutinhos, 5 minutinhos de vídeo, para a gente estar sensibilizando. Assistam o vídeo, compartilhem o máximo que vocês puderem. Passa pelo WhatsApp, compartilha aí com os grupos de vocês, compartilhe com os grupos de mãe. Os professores, compartilhem. A gente tem bastante professor seguindo, eu tenho bastante contato com os professores. Os professores, compartilhem esse vídeo. É um vídeo muito ilustrativo para sensibilizar. Quem assistiu o vídeo depois comenta para mim o que achou do vídeo, né? Fala pra gente se ajudou. Ai, que bom, Giovana, que bom que hoje tu vai dormir tranquila. Eu sempre digo assim, ó, tudo que eu faço aqui, todo o meu trabalho, se eu puder ajudar uma mãe, eu já tô com o meu dia ganho. Então, hoje o meu dia ganho eu também vou dormir bem, Dani, já que tu, Giovana, tu disse que hoje tu vai dormir mais tranquila. Tu tava cheia de medos, né, cheia de preocupações. Mas assim, Giovana,
Todo mundo tem medo, todo mundo tem preocupação, mas tu não pode deixar isso te dominar. Tu não pode deixar que o medo te domine, né? A gente tem os artifícios legais para proteger a gente. A gente só precisa ter conhecimento. Nossa maior arma é o conhecimento. Conhecimento dos nossos direitos, conhecimento sobre o autismo, para entender como funciona, como que eu posso ajudar meu filho, né? E eu tô sempre aqui disposta a ajudar vocês, tirar as dúvidas, né, e tá proporcionando para vocês os artifícios para vocês terem uma mudança de vida, né, como eu tive na minha. Vocês acompanham o Gabriel aí, vê o Gabriel super bem hoje, saindo, fazendo as coisas dele, fazendo as atividades de casa, indo para a escola, gostando de ir para a escola, ele pede para ir para a escola, né? Isso tudo é trabalho, a gente colhe o que a gente semeia, né? Já diz, a semeadura é livre, mas a colheita não, a gente vai colher o que a gente plantou. Então a gente tem que plantar conhecimento, né? A gente tem que ter mudança de comportamento, a gente não pode ficar só na vitimização, reclamando de todo mundo, do governo, do estado, do sistema, porque o nosso sistema realmente é falho e o sistema educacional não está realmente preparado para receber nossos filhos, mas a gente também o mundo é feito de pessoas, né? A gente encontra pessoas difíceis, administradores difíceis, mas também a gente encontra pessoas maravilhosas. Eu estava super desiludida com o ensino médio, as escolas que eu fui, eu não fui bem recebida, eu não vi, sabe, aquela vontade de estar recebendo o Gabriel, mas daí, de repente, né, entra em contato comigo esse anjo, que se chama Rosângela, e disse, não, vem conhecer a escola. Daí eu fui conhecer a escola, fiquei mais tranquila, né, porque a adolescência já é muito difícil, a adolescência de um jovem atípico é mais ainda. Então eu estava bem segura também, apesar de toda a minha experiência, de tudo que eu já estudei, de todas as minhas formações, né? Eu estava com medo, eu estava ansiosa. E o que a gente fez? A gente deixou, como a gente tinha essa possibilidade, a gente deixou o Gabriel num ano sabático, né? Só em casa, fazendo atividades mais relaxantes. Eu já falei isso em outros vídeos para vocês, né? Nos stories. E deixou até a gente encontrar o local ideal, né? Então a gente encontrou a escola ideal, com todo o amparo inclusivo que a gente precisa, e ele está lá. Esse ano ele começa, mas o medo é comum entre nós todos, pais de autistas, né? O medo é uma coisa que nos aflige. Verdade, Cláudia. E a luta sempre. A gente tem que estar sempre lutando, sempre correndo atrás. Não adianta se vitimizar, não adianta ficar... A gente tem que viver a dor, como eu sempre digo para as mãezinhas que estão recebendo o laudo agora, para as mães que estão conhecendo o autismo agora, né? Viver a sua dor, viver o seu luto, não se culpe por isso, né? Viva, vivencie, sofra mesmo, chore mesmo, mas não permaneça nesse lugar. Viva essa dor, mas saia desse lugar, vai buscar alternativas, vai buscar aprender, né? Vai buscar aumentar o teu conhecimento o máximo que tu puder. Quanto mais conhecimento tu tiver, menos tu vai perder tempo com terapias que não funcionam, menos tu vai proporcionar momentos mais de desenvolvimento, de melhor desenvolvimento para o teu filho na tua própria casa, porque nós somos os maiores terapeutas em casa. Na terapia eles passam 40 minutos, quando muito, né? Em casa eles passam 24 horas por dia. Então quem é que tem que estar mais preparada? Eu, né? Nós temos que estar mais preparados. Eu não sei se eu passei para vocês o número da lei que protege nossos filhos contra o bullying. No caso é bom vocês terem também. Pega o teu caderno e anota. Quem não tinha pego o caderno e anota de novo, que eu vou passar as leis mais importantes para nós, mãe de autistas, mãe de pessoa com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. Tem a LDB também, que nos defende dentro da escola, que lá está todos os artigos, todos os direitos, todas as obrigações também, que a gente não pode esquecer que a vida nossa é feita de direito, a gente também tem obrigação, né? A lei que nos protege do bullying é 13.185/15, né, que ali explica todas as ações e atitudes que são consideradas bullying e cyberbullying. Então a gente tem que estar sempre dentro, a gente tem que estar sempre antenada, né? E também eu acho que eu já falei para vocês que é obrigação do estabelecimento de ensino, né, tá proporcionando atividades, a recreativa, conscientização, prevenção e combate à violência da intimidação sistemática, que é o bullying, né? Então, a comunicação, né,
com a escola é a mais importante. Gente, então, um diáriozinho de comunicação para a escola também é muito importante, tá? Não esqueçam, ter um diáriozinho de convivência com a escola, para informar como teu filho está hoje, né? Então, se a gente for se aprofundar muito aqui em todos os detalhes, a gente vai fazer uma live aí de 3 horas, daí mãe de autista nunca tem esse tempo todo, né, meus amores? Então, pessoal, a gente vai caminhar agora para o encerramento da nossa live. Fica o convite para a próxima live da semana que vem, que a gente vai continuar falando sobre escola, sobre educação. A gente vai continuar. Como a gente está no comecinho do ano aqui, as crianças estão indo para a escola, vocês vão ter os primeiros momentos na escola agora. Aproveita para anotar tudo, as dificuldades, anota as dúvidas de vocês, para a semana que vem, na live com a Lidiane, que é neuropsicopedagoga, para a gente estar tirando essas dúvidas, né? Melhorar ainda, mais ainda a qualidade de vida do seu filho na escola, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. O que eu não consegui responder aqui na live, eu vou tentar responder depois. Não esqueçam de ir no link da bio, tanto do Insta quanto do TikTok, acessar o vídeo que eu preparei para vocês. A gente preparou um vídeo aqui no estúdio com o maior carinho para sensibilizar a sala de aula, para vocês compartilharem com os professores, compartilhar com as amigas, no grupo de mães, para estar mandando para a escola dos filhos de vocês, para sensibilizar a turma do seu filho, para sensibilizar aqueles que vão estar no decorrer desse ano inteiro com seu filho, né? Então, obrigado pela presença de vocês. Para quem vai assistir mais tarde também, tiver alguma dúvida, já anota, já guarda. Semana que vem a gente vai vir para tirar mais dúvidas e eu prometo trazer aí o painelzinho de rotina para vocês.